seja bem-vindo ao Aula Podcast. E a gente conta com um super convidado hoje, Rafael Martins, de volta a casa. Finalmente, hein? Muito obrigado aí. Conseguiu um voo de volta? Guardarem meu lugar. Né? Veio dirigindo, veio da onde? Vim de Pelotas, Fena Doce, estava lá comendo doce e palestrando, nesta ordem. Palestrou por vários lugares no Brasil nesse período. Graças a Deus, né, cara? Tu sabia que a gente tem uma integrante nova no programa? Eu sabia, inclusive fui eu que indiquei. Dani Lazarotto, deixa eu te apresentar, Rafael Martins. De presença. Rafael Martins, Dani Lazarotto. E Dado, por onde anda Dado Schneider? Pelo Brasil, né, cara? Será? Dando um tostão da sua voz. Ou será que ele anda pelo mundo, né? Não verdade. sabemos por onde anda Dado Schneider, apenas sabemos uma coisa, que sentimos falta de Dado Schneider. Exatamente. Ele desativou o GPS do celular pra gente não ver onde ele tava, a localização. Porque ele tá Gerando menos dados. gerando menos dados e descansando, né, cara? Que rotina, O cara né? que ganha muito dinheiro também tem que descansar, né? Milionários também tiram uma soneca. Também. Tempo é luxo. Precisa, né? Mas tô feliz de estar de volta aí, né, cara? Pô, a gente fica muito feliz. E- Estive aqui, né, mantendo a casa. Melhoramos aí o quadro de Isso foi professores, bom. né, A o males corpo que vem docente. pra bem, a males que vem pra bem, né, cara? Eu acho que é sobre isso. E nesse meio tempo, o sabático que eu tive do podcast, ouvi muitos feedbacks positivos das pessoas, né? Muitas pessoas falando que ouvem o nosso podcast e é o podcast preferido da pessoa. Grandes profissionais aí, né? E eu falei, pô, então, o próximo a gente vai Quer tocar, mandar abraço né? pra alguém? Aproveita. Marcelo Borba foi um dos últimos aí que me Caraca! falou que é nosso Grande- ouvinte assíduo. Grande presidente. Aliás, né, o Guatemi acabou de comprar o Rio Sul, lá no Rio de Pois Janeiro. é. Interessante Não, o movimento de aquisição de shopping centers E consolidados. foi curioso que ele falou, não, ouço o podcast de vocês. Eu disse, o nosso podcast? Porque a gente tem, né, uma síndrome do impostor, né? E ele, não, é maravilhoso, cara. Aprendo um monte com vocês, só que vocês se interrompem demais. Será? Esse é o feedback que todo mundo dá. Dani, fica à vontade pra interromper, tá? Antes, eu e a Dani aqui, a gente se comportava um pouco mais. E eu fiquei muito preocupado com uma coisa nessa minha ausência. Que Se que vocês estavam falando no podcast sobre Carlos Bush, que é o nosso verdade. buzzword do podcast. É verdade. Né? Às vezes a gente nem falava sobre ele no podcast, mas no final, antes de ir embora, eu falava e um abraço para Carlos Bush. E eu tive visitando o Bush Excellency Center em São Paulo, Nossa, que ficou incrível. o Bush Incrível. é craque, né, cara? É craque. É craque. E eu preciso mandar um abraço pro meu grande amigo e ouvinte, Leonardo Turati, que quando a gente não teve o programa, teve uma terça-feira que a gente não teve o programa, A gente fez de propósito pra ver se Ele alguém me ia sentir cobrou. falta. ele me cobrou. Então, sentiram falta, então. Turati, grande abraço. Muito legal. Qual que é o assunto de hoje, Dani? Hoje, eu sugeri um tema para essa aula aqui, porque eu quero ter uma aula com os maiores craques que eu conheço nesse assunto, que é networking. Que quando eu vou para eventos com esses caras aqui, eu fico só observando os mestres no jogo ali. Então, eu sugeri esse tema para a gente conversar, porque eu acho que vale a pena a gente aprender isso, porque isso, para mim, é uma arte, né? Sabe que a gente, com a chegada da Dani, a Dani chegou organizando o negócio, né? Afinal, é preciso ter Ela clareza perguntou como são as pautas. sobre o... 5 minutos antes. não, é organizado. Sobre o... Tem que ter clareza sobre o nosso podcast. Clareza E aí, é poder, né? Tem uma empresa que fala isso. exatamente, até tá nas nossas redes sociais do Aula Podcast, é isso. E aí, ela trouxe uma sugestão da gente ter algumas sessões agora. E eu gostei da ideia, né? Aliás, eu gosto das ideias da Dani. Organizar quadros. Exatamente. E a gente começa com a nossa primeira sessão do Aula Podcast, que é a definição do que é networking. E ela começa como, Dani? Bom, eu fiquei pensando quando eu sugeri isso, né? Como é que a gente define networking, né? Eu cheguei numa definição na minha cabeça que networking é quando a gente consegue criar um relacionamento com pessoas que pode ser de benefício mútuo em algum momento do tempo, não necessariamente no momento que tu faz aquela conexão. Então, para mim, o networking é a habilidade de tu conseguir nutrir um relacionamento com pessoas que, eventualmente, lá na frente, pode te abrir portas e tu pode abrir portas para ela. Rafael Martins, Eu acho sua que- definição de networking. Networking, eu acho que é sobre a tua vontade de falar com as pessoas, assim, né? Acho que é a iniciativa de tu falar com quem tá do teu lado. Tu tá no cafezinho ali, pô, tudo bem, posso pegar café, vou trabalhar onde e tal. Então, acho que, além da definição técnica, para mim, network é o dia a dia, assim, né? Temos um amigo que a gente estava falando sobre ele agora há pouco tempo, o Jonathan Zabot, que ele fala que só existe uma profissão, que é vendedor.
E quando ele me disse isso, que eu falei, só existe uma habilidade, que é network. Então, acho que, para mim, é uma... Obviamente, não é só isso, mas acho que é uma boa forma de a gente começar a conversa, assim, né? Porque boa parte das pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas, tem uma rede de contatos, de relacionamento muito boa, né? E cresceu através dessa rede, desses contatos, dessas pessoas, né? Enfim. E o próprio share mesmo, né? Que eu falava, quando não tinha dinheiro, o que eu tinha que fazer era conhecer as pessoas, né? Então, isso me ajudou muito a crescer, o share ajudou muito a crescer, então acho que network é sobre isso, é sobre tu conversar com a pessoa que está ao teu lado. Bom, minha definição do networking é sobre ser atendido. Claro que no caso do Rafael pode valer por uma resposta de WhatsApp texto, né? Já que ele não atende as pessoas no telefone. Meu Mas celular eu tem acho um problema, que ele não atende tu o telefone. conseguir acionar as pessoas e elas te atenderem, atender no sentido literal mesmo, não só atender a ligação, mas tu poder ligar para pessoas, de uma determinada rede de contato e elas atenderem uma demanda tua, é porque tu criou a tua capacidade de network. Uhum. O que a gente pode discutir é como criar o network e como tu constrói esse network, como que tu nutre, como tal. Mas quando tu precisa de algo, e esse algo não precisa ser fazer uma venda, que às vezes se confunde, né? Entre tu ter uma interação comercial, que vai ser uma abertura de portas e tal, mas como precisar alguma coisa. E eu não vi momento maior de acesso ao networking nos últimos anos do que a período de enchentes que a gente viveu aqui. Uhum. Era exatamente isso. Às vezes as pessoas ainda me acionam, porque o Rio Grande do Sul continua necessitando de muita coisa, né? Eu invariavelmente recebo mensagens ali, Augusto, tu que tem um network forte, tu consegue um helicóptero, tu consegue É para dar um desafio bom, um É, helicóptero. isso Um aí. caminhão-pipa. É. Não, me Exatamente. ligaram, queria um shopping para que tivesse uma doca para chegar uma carreta. É isso aí. Ligaram pedindo isso aí. É isso aí. Alguém que tivesse um poço artesiano para encher um É, caminhão-pipa. isso. Isso tem no meu prédio. É. Um grande abraço aí pra Fernanda, minha vizinha da frente, que o posto artesiano dela abasteceu algumas cidades durante Olha aí. esse período. Com o caminhão-pipa também que eu desenrolei no network. Mas o ponto é essa capacidade de ser atendido. E aí, eu acho que agora que a gente já tem a definição de todo mundo, como que tu faz para conseguir ser atendido, né? Quando que tu começa esse networking e principalmente quem tá nos escutando e, cara, tô entrando no mercado, não conheço ninguém. Por onde eu começo? Eu acho que a pessoa tem que começar com uma ideia de querer servir, né? De servir, de estar disponível, de estar perto, de querer ajudar. Todas as pessoas que hoje eu tenho, não todas, mas boa parte delas que eu tenho um bom relacionamento profissional, esse relacionamento começou com eu ajudando ela de alguma forma, seja indicando alguém, seja uma ajuda técnica, ou, enfim. Porque eu acho que muita gente se aproxima de pessoas, de empresas, já querendo vender alguma coisa para essa pessoa, né? Já querendo... Isso não é networking, isso é venda. E eu acho que o erro muitas vezes está aí, né? Porque o network, ele demanda várias coisas, né? Uma delas, que inclusive aprendi isso com o Guilherme Alf, que acabou de fazer um grande Kids evento House aí, Festival, o né? Rock in Rio das crianças, né? Parabéns aí, o Guilherme Alf. Bah, vai ter Escrevi que para ele Desafiador. inspiração. Desafiador, né? Mais que parabéns, um negócio incrível, né? É uma inspiração. E ele sempre me falou que network não é de graça, né? Você tem que investir para ir num evento, para ir numa palestra, para sair do teu estado, conhecer outras pessoas, né? Teu tempo, né, cara? A gente vai ficando mais velho Também. e aí tu começa a competir com o tempo da família, né? Não, e eu, por exemplo, tenho vários donos de fundos de investimento que eu conheci nos últimos 2 anos, que eu cadastrei o nome deles no Google Alertas lá. Essa dica você já ouviu no Aula Podcast. E eu vi os eventos que eles estavam e eu comprava a passagem e ia lá. Mas ontem até um cara me perguntou isso. Ele falou, o Web Summit, Lisboa, qual que é a barbada? Eu falei, cara, a barbada é que talvez a Decolar parcela em 10 vezes sem juros. E aí tu pode comprar a passagem e ir lá e tentar a sorte. Não. Tem barbada, sim. Não, barbada de ir assim... Não, mas tem barbada de ir. Sem investir. Tem como. Como? Vai como voluntário. Não, mas a passagem, hotel, eles não pagam isso. Total, óbvio que não. Mas o ponto é, sempre tem um jeito Claro. mais fácil de fazer.
Sim, isso Eu também. vou contar um segredinho de network, então, Rafa, de evento Não, internacional. mas o que eu quero dizer é que o cara acha que não tem Tem que botar gastar pra fora, dinheiro, velho. Tem que botar pra tem que investir. Não tenho nada. Cara, todo mundo tem alguma É coisa isso que aí. pode oferecer pra alguém. Pode ser o tempo, como tu bem colocou. Pode ser o tempo. Então, vamos imaginar que acho que o desafio real. Vou entrar no mercado de... Dá um mercado pra nós aí, pra gente fazer um exercício aqui. Seguro de saúde. Seguro de saúde. Beleza. Aonde? Aqui em Porto Alegre, pode ser? Aqui em Porto Alegre. Beleza, Eu vai me rolar. senti naquele show de stand-up, sabe? Que o cara dá o É isso aí. Não. Exatamente isso. Pô, seguro saúde. Beleza. Inclusive, Pablo Romero, se estiver nos assistindo. Como é que eu começaria hoje? Não tô nesse setor, tá? Não conheço nada. Mas eu sei que vai ter o Congregar RS, que é o evento de recursos Congrega. humanos que vai acontecer em setembro, se eu não me engano, na PUC. Pô, eu já ia achar um jeito de estar nesse evento, cara. Preciso conhecer o RH das empresas. Preciso conhecer o RH das empresas. Provavelmente todas as empresas bem-sucedidas nessa área, como é o caso da Severo Romero, vão E estar, da PM Web? vão estar lá. Não, mas eu digo de seguros, né? Ah, sim. Vão estar lá. Quem que é a referência de seguro saúde no nosso estado? Unimed. Aí tem o Gerson, nosso amigo lá no grupo, lá que é o diretor de marketing. Já dá para seguir ele no LinkedIn, já dá para seguir ele em outros lugares. Tu tem aquela linha de empresas que é a linha da Prudential, da MetLife, que vendem esse seguro Tem que pessoa estudar, física. conhecer o mercado. Começou aí. Então, assim, tu não sabe nada. Tu tem tempo. Cara, gasta teu tempo pesquisando. É isso aí. Quem são as pessoas? Vamos lá, gostei quem que são foi as pro empresas? método, eu fui pro exemplo. Então, assim, ó, Eu sou estuda. professor, né? Eu vou pro método. Me explica, minha colega estudiosa. Eu acho que vocês estão dando alguns exemplos de networking, tipo, quando a pessoa tem um objetivo. Mas eu acho que grande parte do networking valioso que a gente faz é quando a gente não tem objetivo nenhum. A gente só cria Pô, nós o não tava esperando relacionamento. por essa aí. Então, tu só cria um relacionamento com alguém e em algum momento na história tu pode entender como que aquele relacionamento pode te ajudar num objetivo que tu tem. Sim. Mas eu acho Não que o tem um networking, objetivo de cara, assim. tu não tem um objetivo de cara. Tu Lá na criou frente. uma Professor, dá relação. 10 pra ela. Então, É isso aí, isso é genuíno. isso eu acho que É é bem genuíno. importante. Tem uma teoria que eu achei bem legal quando eu conheci, que é a teoria dos laços fracos, né? Que quando a gente tem alguma coisa, um negócio, a gente está empreendendo, a gente sempre acha que as pessoas que mais vão nos ajudar são aquelas pessoas muito próximas a nós. Os nossos melhores amigos, os professores, né? As pessoas com quais a gente tem relacionamento mais forte. Mas, na real, a maior parte das pessoas que vão te ajudar profissionalmente são pessoas que tu criou relação muito fraca. Pessoa que tu conheceu brevemente num projeto, Cafezinho ali do... mas de alguma forma tu criou uma conexão, a pessoa conseguiu entender o que tu faz, tu conseguiu se mostrar aberto, criou um laço ali. E esse laço fraco é a grande força dos negócios, assim. Então, para mim, eu sempre, quando eu tento fazer networking, eu sempre tento fazer aquele network despretensioso, assim, de tu ver, conhecer as pessoas e daí no momento quem tem o caminhão-pipa, no momento que tu precisa de alguma coisa, tu tem aquele leque de opções e tu consegue encaixar aonde que estão as pessoas para te ir acessando. Menos intencional. Eu acho que, talvez, assim, tô aqui falando com os mestres, né? Mas talvez eu acho que seja um grande valor do networking é tu encontrar a intenção daquela conexão muito depois que tu fez ela. É que eu acho que tem um gráfico, vamos dizer assim, quando a gente olha para o network, e um dos pontos desse gráfico que muita gente tenta pular é tu conquistar a confiança da pessoa, né? Dificilmente... Que é o ser atendido. Chegar no momento Mas que demora, entendeu? Tipo assim, tu conheceu a pessoa ali, depois tem uma outra interação com ela, depois uma outra. Porque pra te chegar ao ponto de fazer negócio, né? Eu tô olhando o network com esse olhar de fazer negócio. Sim. Né? São prismas diferentes, mas complementares. Tem um tempo, né? Pra maturar essa relação, até pra tu mesmo ver, né? Se tu tem alguma coisa relevante pra oferecer, enfim. Mas eu acho que, no meu caso... eu faço das duas formas. Agora, pensando o que tu tá falando, eu acho que muitas vezes eu faço sem... Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tava, dois anos atrás, o Cher foi selecionado para aquela série do Don Draper, que é um investidor. E aí, era tipo um Shark Tank com ele. E aí, eu tava na sala de espera online lá e eu conheci a Monique, da Mimo. E eu não sabia quem ela era, e ela não sabia quem eu era. E eu vi que ela tava
meio insegura com algumas coisas, e eu comecei a dar umas dicas para ela, a gente começou a conversar e tal, ajudei ela um monte, dei um monte de dica, fala com esse cara, lê isso aqui, não sei o que, rarará. Aí quando acabou, ela... inclusive eu sou filha do Marcelo Gonçalves, que é um dos VCs que eu queria conhecer, e eu não sabia que ela era filha do cara, sabe? E aí ela me apresentou pro pai dela, né? Enfim, conversamos, conheci ele e tal. Por isso que eu falei lá no começo que eu acho que network é sobre servir em primeiro lugar, sabe? Uhum. Sem ter necessariamente uma intenção ali logo de cara, né? E muitas vezes, esse exemplo aconteceu muitas vezes comigo, assim. Porque aí a pessoa fica também com um sentimento de gratidão, assim, né? Uhum. E que é o que eu chamo de saldo emocional, né? Muitas vezes a gente tem saldo emocional com muitas pessoas. E em algum momento tu saca isso, que é o que tu tava falando, né? Tipo, talvez não agora, mas ali na frente eu chamo essa pessoa para fazer alguma coisa. A gente tá, por exemplo, o negócio da Fena Doce mesmo, ontem a gente tava falando que a gente tá há 5 anos ensaiando que eu vou lá dar uma palestra na Fena Doce. E aí, o ano passado, a gente estava no Parque da Mônica, lá no Happy Hour esse ano, né? No Parque da Mônica, no Happy Hour do Share, e a Tati Mazetti, que coordena lá a Fena Doce, falou com o André, que é da área, lá da agência de Pelotas, falou, pô, a gente tinha que fazer um palco de creators, de influenciadores lá na Fena Doce. Começou dali e aconteceu ontem, né? Mas a gente está há anos se namorando, assim, vendo, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Mas eu acho que esse ponto de servir primeiro, para mim, é o principal. Acho que é isso que fortalece a relação com as pessoas e tu chega mais rápido nesse nível de confiança para a pessoa querer fazer negócio contigo. Eu acho que tem uma outra coisa que tangencia esse assunto networking, que é legal da gente pensar que hoje em dia a gente tem tanto aquela coisa de marca pessoal, quanto os relacionamentos, assim, vocês falaram bastante de eventos, né, estar em lugares físicos, que eu acho que talvez fosse a cereja do bolo de relacionamentos, onde tu consegue criar vínculos mais profundos, sair para almoçar, né, criar história com as pessoas e não só rede de relacionamentos. Mas nesses relacionamentos digitais, o quanto é importante tu tá produzindo conteúdo para as pessoas saberem no que elas podem te acessar. Porque não basta tu ter o relacionamento com as pessoas, elas têm que conseguir lembrar de ti num momento, ou tu tem que saber a que tu pode recorrer a elas, né? Então, tô precisando de alguém para falar sobre seguros, para palestrar sobre seguros de vida. Quem são as pessoas que eu poderia acessar, né? Aí tu abre tua cartela mental e começa a buscar no teu arquivo quem são as pessoas do teu relacionamento que poderiam ou conhecer alguém ou falar sobre esse assunto, né? Então, acho que tem muito isso de mistura entre marca pessoal e esses momentos de contato, né? Sim, também acho. Tu estava falando da construção, né? Não, eu tô ouvindo vocês aqui e tô refletindo, porque eu, de fato, eu acredito que o networking, ele é tipo dinheiro. O melhor momento de tu usar ele é quando tu não precisa. Então, muitas vezes o cara, porra, é demitido e aí o cara quer usar um monte de contato que o cara nunca nutriu, que o cara nunca foi legal, que não sei o que, ô meu, tu consegue me indicar pra tal vaga, não sei o que e tal. Acontece direto. Acontece muito. Pois é. Às vezes, quando tu chega o WhatsApp, tu pensa assim, fulano quer se demitir, fulano quer trocar, fulano quer empreender, porque nunca te procurou, né? Então, Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso que tu tá falando ontem. O Carlão da Globo saiu da Globo. isso. 27 anos ele ficou na Globo. E aí ele me mandou mensagem para me contar. Porque a gente é, além de tudo, a gente é amigo, né? Na verdade, a gente é amigo, basicamente. Eu acho que a gente nunca fez negócio, assim. Ele já palestrou no Share algumas vezes, né? Foi para uma empresa, ele pediu para não contar com ela, mas uma empresa super legal. Mas ele, quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu ligava para ele, vamos almoçar, né? Ele é fluminense roxo, né? E ele falava do Grêmio, que a gente tem um ídolo em comum, né? Que é o Renato Gaúcho, que é ídolo no Fluminense, ídolo no Grêmio. Mas eu acompanhei a trajetória dele. Ele começou fazendo clipping lá na Globo, né? De papel, assim. E ele saiu como diretor de redes sociais da Globo. Mas ele é um cara que várias vezes ele me acessava para pedir conselho, assim. Às vezes nem era... Cara, eu tô com um negócio aqui e queria saber o que tu acha, né? Eu tenho umas 3, 4 pessoas. O Guto, por exemplo, é uma pessoa que várias vezes eu chego nele, tô pensando em tal coisa que tu acha, ou eu mando uma apresentação que eu vou fazer para ele, porque eu sei que ele vai falar mal, eu sei que ele vai dizer que tá horrível. Ser honesto. Mas várias vezes a gente aprende com isso. E eu acho que esse é o ponto do que a gente estava falando lá no evento ontem também, que é o lance da humildade intelectual, assim, né? De tu realmente usar essa rede
de uma forma, às vezes, até vulnerável, assim, dizer, cara, eu não sei muito bem, porque aí a pessoa se sente valorizada também, né? Tipo, pô, esse cara tem em mim alguém importante ao ponto de ele achar que pode aconselhar ele, que pode dar uma dica, né? Enfim, então acho que isso também é importante. Abraço, Carlão, caso esteja nos assistindo. E aí, esse momento de, pô, o cara vou falar para os meus colegas da área comercial de vendas. Tu tá ali interagindo com o cara todo dia, porque o cara tá trabalhando na empresa e tu tá tentando vender para ele. Aí o cara sai da empresa. Mas no caso, o cara é demitido. Aí o que tu faz? Tu simplesmente apaga o cara da tua rede de contatos e esquece o cara. Beleza. Esse cara surge numa outra empresa que tu tem que vender. E aí tu tem que ligar pra ele de novo. Qual é a disponibilidade desse cara te atender? Qual é a vontade dele interagir contigo? Porque a tua relação com ele não é uma relação de proximidade. A tua relação com ele é uma relação estritamente comercial. E aí, no mundo das vendas, tu vai ouvir alguém falar assim, não, eu conheço fulano, já atendi ele em tal empresa. E na cabeça do cara, ele tá dizendo o seguinte, esse cara aí, ele só fala com crachá. É isso aí. E aí, tem uma análise maravilhosa do Marcelo Linhares, lá da OnFly. Gênio. Que ele, quando saiu da Constância para criar a OnFly, que era uma startup que ninguém conhecia, hoje é líder em crescimento aí no setor de viagens corporativas, né? Fenomenal. Recebeu aportes. Sou usuário da OnFly, nas nossas empresas, né? E aí ele fez um texto maravilhoso dele sobre essa reflexão, sobre você não é o seu crachá. E eu acho que o network tem muito a ver sobre a relação humana. Sim. Sobre tu realmente, e aí citando o nosso onipresente, Carlos Bush, tem muito a ver sobre ser o interessante versus o interesseiro. Porque essa construção, eu acho que um dos... já estou me preparando para o nosso último tópico, tá, professor? Que é o que eu aprendi. Que é o seguinte, o networking, ele precisa ser despretensioso, tá? Despretensioso, mas precisa parecer ser. Mas ele... Não, ele tem que ser despretensioso, mas ele tem que ser intencional. E aí, como que eu faço para ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Não é fácil. Então, vou dar um exemplo para vocês, que eu costumo fazer. E eu ensino isso nos meus times lá. As pessoas trabalham comigo. Eventos internacionais, eventos em São Paulo, eventos no Rio de Janeiro. Os maravilhosos eventos realizados pela Gramado Summit, né? Em Gramado e Punta del Este. Cara, eu sempre gosto de saber tudo o que está acontecendo na cidade. Se eu puder chegar alguns dias antes e saber os melhores lugares para ir, eu gosto. Por quê? Vai estar num grupo lá e alguém vai perguntar, onde é que é legal de jantar? E aí alguém vai dar aquele nome do lugar mais turístico possível. Que vai estar lotado. Uma hora pra conseguir é caro e não é bom. E aí do nada então, tem um restaurante que tá bombando aqui, mas ele tá fora do eixo dessa rota aqui, que é o lugar tal. Então, os caras, nunca ouvi falar. Eu falei, não, eu fui anteontem, tenta aqui as fotos, olha que legal. Aí, de repente, vai todo mundo junto. A gente vai no restaurante. É do caramba a experiência. E aí os caras pensam o seguinte, esse cara sabe das coisas. Eu vou na dele, que é boa. E aí, eu tô lá no meio da mesa aqui, tô abrindo a caixa de ferramentas de Augusto Rocha aqui. Essa é a ideia, né? Aí eu tô aqui na mesa e eu falo pra eles, cara, vocês já compraram o ingresso pro jogo do Benfica? Isso eu vi ao vivo. Eu tava lá e fui no jogo do Benfica por causa do... Aí os caras, não. Eu falei, quem quer ir no jogo? Umas 20 pessoas. Eu falei, tá, é tantos euros, deixa pra mim que eu resolvo. Eu fui lá na loja do Benfica, comprei, sei lá, uns 30 ingressos, acho que foi isso. Tinha uma galera. Comprei uns 30 ingressos, entreguei o ingresso pra cada um. Eu não paguei o ingresso, tá? Eu só fiz fiz o meio de pagamento. Peguei ali, 30 pessoas viveram uma experiência memorável nas suas vidas. Vi os portugueses xingando o Guto várias vezes, porque ele não calava a boca. Eles viram, né? Eu e tu. Eu não sei se tu viu também, mas eu acho que eu acabei me atrasando. Eu não vi o Falcão entrando no... E a musiquinha da Champions League. A musiquinha da Champions League. Então, assim, o que me custou aquilo? A intencionalidade. Mas as pessoas que estavam ali eu fiz de forma despretensiosa. Eu não peguei a lista das empresas com que eu queria me relacionar.
porque eu tenho que fazer uma entrega de novos negócios e coloquei apenas aquelas pessoas na lista. Isso não é network. Isso é estratégia comercial. O que eu fiz foi uma galera, convidei, e aí eu faço isso de forma intencional, eu crio os grupos. Agora lá no Web Summit sempre rola o grupo do Guto, né? Que aí eu vou dando as dicas e tal. Aí quando eu quero fazer algo mais fechado, tu tava no jantar do Guto que a gente fez em Lisboa, ou tu não foi aquele ano? Eu fui no... O do ano passado? Não, tu foi no... O do Castelo? Tu foi no do Castelo, do San Andres. No San Andres. San Andres é em Gramado. No Pestana. Pestana Palace, em Lisboa. Esse foi incrível. O Carlão tava. Tava, verdade. Aí, esse foi o jantar do Guto que a gente fez e só cabia 14 pessoas. Com muito custo, era uma mesa com 16 pessoas. Essas experiências que tu vive, que te aproxima das pessoas e tu conhece a pessoa por trás do crachá, tu tem que ter uma memória aguçada. Isso é importante. Tu tem que ter uma memória, porque na hora que alguém te pergunta, eu tenho que lembrar, mas tu trouxe um ponto que eu achei do caramba. E eu quero que tu explore isso, que é a parte dessa criação de conteúdo. Porque o próprio onipresente Carlos Bush passa a criar conteúdo a partir do momento que ele encontra Simon Sinek online. Porque ele faz... Ele faz... Sabe dessa história? Eu ouvi num podcast do Bush. Então, assim, ele fala com o Jogo Simon infinito. Sinek ao vivo porque ele estava assistindo uma live. E aí vem novamente a intencionalidade. Ele podia estar com o filho dele, com a filha, podia estar trabalhando, mas ou descansando. Mas naquele momento ele estava assistindo uma live. Que é outra coisa que o Wolf fala, que o network tem que estar na agenda. Não pode ser algo sem querer, assim, né? Tu tem que programar isso para ter esses momentos, né? É que eu acho que tem o network do Messi e o network do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele não nasceu para fazer network. Mas ele se organiza, ele se prepara, ele até gasta a bateria social dele, porque tem essa parada da bateria social que é pesada. Pesado. Mas ele faz o exercício. O Messi não. O Messi chega Naturalmente. e ele já é o efeito. Mas eu queria que tu trouxesse um outro ponto de vista. Que ocorre, até é bom, porque a gente tem tu aqui na nosso corpo docente. Para homem, o networking tem uma perspectiva. Mas para mulher tem uma carga totalmente diferente, né? Eu ia chegar nesse assunto, foi legal tu trazer, porque tem momentos, assim, e até quando vocês estão falando aqui, eu tô olhando e pensando em quem tá nos ouvindo, porque muitas vezes a pessoa tá te ouvindo e pensando assim, cara, primeiro eu não vou estar em Lisboa, segundo eu não vou saber onde é que tá os ingressos, terceiro eu não vou conseguir nem ter o dinheiro para antecipar, né? Então, tipo assim, quanto mais recursos e contatos tu já faz, mais fácil vai sendo tu criar mais novos. O difícil é os primeiros 15 anos. Depois fica fácil. Depois vai. E vai. Agora, enquanto mulher, é bem... eu já tive em momentos da minha carreira em que eu estava em lugares que muitas pessoas de prestígio estavam naqueles lugares e eu normalmente era a única mulher e a única pessoa com menos de 40 anos naquele espaço. Esse é um espaço muito intimidador. Eu tenho mais 2 anos só pra fazer isso. E eu sou uma pessoa... Mas enquanto mulher, ela tá falando. Eu sou uma pessoa bem expansiva, não tenho problema de ser conversar. tímida, né? Que eu acho que também é uma outra barreira que as pessoas têm. Mas essa barreira das pessoas, quando estão em eventos, muitas vezes, elas têm essa mira, né? De procurar pessoas que lhe interessam. Assim, vamos colocar muito entre aspas aqui, mas as pessoas estão com a mira ligada para encontrar... Nossa, o meu olho vai no crachazinho direto. Aqui. As pessoas vão assim, quem é que é importante para eu conhecer quando elas estão num evento? Quando você não tem ou um crachá interessante, ou você não tem uma imagem pessoal que transmita de imediato que tu tá ali e já tem algum sucesso, é muito difícil tu fazer essas conexões em espaços como esse. Difícil. Então, e aí quando tu chega para conversar com alguém, você vai tentar te vender para mostrar que tu merece estar naquele espaço ou não. Então, esses foram momentos em que eu frequentei muitos eventos em que eu chegava e conversava ali com a galera do catering, conversava com quem me dava assunto, mas ficava
nesse espaço, assim, até que eu mesma me sentisse confortável para estar ali. Porque em muitos momentos eu olhava para as pessoas que estavam ao redor, que eram todos empresários de sucesso, eram todas pessoas que tinham muito sucesso na sua carreira, e eu não estava naquele momento ainda, apesar de eu estar sendo convidada para aquele tipo de Mas evento. tu ficava pensando, quem sou eu pra falar com essas pessoas ou não? Rolava uma síndrome do impostor? Ou elas que te... Não, sabe, elas que- descansavam total, assim, descansavam total. E muitas vezes acontecia coisas, assim, de a pessoa pedir pra te servir um café pra ela. Dela te perguntar alguma coisa como se tu fosse Steph. Então, essas coisas acontecem muito, assim. Mas tu acha que a tua postura dava a entender isso? Analisando agora, depois de um tempo. Claro, eu acho que quando tu tem 20 e tantos anos de idade, você tá se portando como uma menina de 20 e tantos anos de idade. Você não tá se portando como uma profissional de sucesso, até porque eu nem era. Executivo. Eu nem era naquele momento, eu Mas, estava aprendendo. Inclusive né? não era. Mas hoje é- rola esses perfis de Instagram que vão dando essas dicas pra tu alterar a maneira como tu te comporta. E eu vejo que isso não tinha. Tu tá traduzindo como é que eu me senti quando eu ia nas reuniões da Câmara Americana de Comércio. Isso 2006, 2007. Cara, era muito... Eu sofria para conseguir fazer esses networks. Mas o que eu te provoquei ali também é o seguinte. Os homens costumam ser muito escrotos nessas oportunidades, principalmente em eventos, e colocam as mulheres em situações muito desconfortáveis, né? Eu lembro que teve uma vez que eu já tinha tido um espaço bom e era uma das pessoas que estava organizando o evento, assim, estava liderando o evento, e estava um catering ali, e tinha uma pessoa conhecida do mercado que me pediu para eu servir o café. E eu pensei, bom, essa pessoa já me conheceu umas 3, 4 vezes, eu já fui apresentada para ele em alguns eventos, e ele, obviamente, apagou quem eu era da cabeça dele, porque ele julgou que eu não era importante. Eu servi aquele café. E eu fui entregar, e quando ele foi pegar o café, eu puxei de volta. E eu disse assim, olha, eu vou me apresentar pela 4ª vez para ti. O meu nome é Daniela Lazarotto, e eu sou uma das organizadoras desse evento. Eu disse, a próxima vez eu quero que tu não esqueça. E eu entreguei esse café para a pessoa. E essa pessoa nunca mais esqueceu de mim. Mas eu tive que fazer isso para eu poder ser respeitada naquele espaço. Teve que causar um atrito. Causei, assim, tipo, porque eu já era a 4ª vez que eu era apresentada e ele sempre pedia para eu servir o café, me tratando como se eu não fosse uma pessoa que merecesse estar dividindo o mesmo espaço que ele. Inclusive, eu estava organizando o evento, então, assim, tipo... Era aquele, eu acho que é o evento que eu tava também. Também. Acho que eu sei. Eu não sei quem é a pessoa. Depois, Essa piada é interna, eu preciso que acabe o programa pra Mas saber quem é. são Das coisas que eu preciso saber quando acabar o programa é pra onde vai o Carlão, né? E quem é a pessoa. Eu tô anotando aqui, pessoal, que é pra não esquecer. Aliás, é uma excelente atividade pra você fazer. Você vai num evento, você conhece muitas pessoas, vale a pena anotar pra tentar lembrar, porque senão tu fica num oba-oba, conhece um monte de gente e depois não Tem lembra um de amigo ninguém. nosso que fica o tempo todo anotando na janta, no celular. Mas, Thiago Bruno. Tem. Eu falo uma coisa e ele, pá, isso aqui é boa, deixa eu anotar. mas uma dica Depois a gente vê no Instagram. pra gente não pesar o assunto, eu acho que, né? Mas eu não acho que é pesar. Eu acho Tem que muita ele é gente que tá importante, nos né? ouvindo que tem exatamente essa mesma sensação. Sou tímido, como fazer network? Não, eu ia dar uma dica, assim, que eu acho que me ajudou a superar esse tipo de coisa, assim, porque muitas vezes a gente cria relacionamentos online e leva pra vida real. Então, às vezes, eu tava Do seguindo... on pro off. Então, às vezes, como é que eu ia? Eu ia num evento que eu não conhecia ninguém, né? Mas, às vezes, na época, por exemplo, tinha aqueles grupos de Facebook que tu via quem estava no evento, eu dava uma olhada, consumia conteúdo para eu ter como puxar papo. Eu chegava e dizia assim, você que é o Rafael Martins, eu vi o texto que tu escreveu. Tu cria um assunto com a pessoa, sabe? Total quebrador de gelo. Eu dava uma pesquisada no público para Sou ver um o que fã as do seu pessoas trabalho. estavam fazendo online, assim, para ter alguém para te puxar assunto nesse tipo de ambiente. Mas é intencional. Tu É ia intencional. atrás. Eu ia atrás, e no evento também eu identificava pessoas que às vezes estavam tão descoladas como eu, pra gente começar a conversar. Quando tu tem um grupinho de 2 pessoas ou 3 conversando, fica mais fácil de tu agregar mais um. Quando tu tá sozinho ali naquele ambiente, Intimidador. é mais intimidador. Eu acho que tem outra coisa legal, que é o seguinte, ó. Estudar os palestrantes do evento e conversar com eles antes da palestra. Porque uma coisa é tu conversar com o cara depois da palestra. Quando todo mundo viu ele E todo mundo vai E falar. todo e mundo tá todo procurando. mundo quer falar com ele. Outra coisa é falar com o cara antes da palestra. E aí
tem uma outra dica que eu vou dar pra você aqui. Abrindo a caixa de ferramentas. Que é o seguinte, você quer falar com alguém, você viu que a pessoa vai dar uma palestra num evento, vai ter, sei lá, 3, 4 palestrantes. Você vai lá, antes de começar a palestra, fala com a pessoa e diz a seguinte frase. Eu vim aqui pra assistir você hoje. Ganhou. Cara, você vai ganhar a atenção daquela pessoa. E se tu ainda falar o nome dela, o teu nome pra ela e tal, não sei o quê, eu vou apostar com você aqui de forma previsível o que pode acontecer durante a palestra. O cara vai falar assim, então eu tava falando com a Dani antes de começar aqui, não sei o quê, a gente comentou isso. E aí, naquele momento, todas as pessoas vão ouvir o teu nome. Mas tu só vai conseguir fazer isso se tu te preparar. Antes. Preparação. Quantos eventos... Agora eu vou pro... Esses eventos... Eu prometo ir nos eventos aqui e não vou, né? Depois eu cancelo. Eu já fiz isso 2 vezes esse ano. Mas eu devo ir num outro agora. Momento estrelado. Em setembro. Não, mas é que foi por... Tu já soube do momento estrelado? É quando o Guto fala coisas assim. Não o Guto. Todos. Todos têm Todos. momento estrelado. A gente acabou de ouvir um momento estrelada. O meu momento. Nem foi tão estrelado assim, mas foi pra me bancar. Seja bem-vindo ao Aula Podcast. Aí, eu devo ir num evento agora, em setembro. E aí, o que acontece? Aonde? País? É Estados Unidos de novo. Os outros 2 que eu não fui também eram nos Estados Unidos, mas eu tive que cancelar. Ponto é, os caras que querem falar contigo de forma intencional, não pra networking, de forma intencional, comercialmente, eles pegam a lista das pessoas que vão, ou eles usam uns robozinhos de LinkedIn, se tu vai lá e compra, vou no evento tal, o cara já vai direto por mensagem, já diz que quer falar contigo no evento. Isso é uma outra estratégia. Todos os eventos hoje têm aplicativos, né? Então tu consegue saber as pessoas que vão antes. E tu marca com a pessoa, porque se tu vai sozinho, tu pode sair daqui com 30 reuniões marcadas ao longo do evento, cafés e não sei o que e tal, pra poder falar com as pessoas lá. Aí uma conhece outra. Os grupos, como tu falou, tu consegue achar grupos no WhatsApp. Vai atrás de pessoas que estão no evento, que você sabe que já foi. Eventos legais. Tem o RD Summit, que é um evento que reúne gente do mercado da comunicação. Pô, um monte de gente se conhece lá, faz network por causa do evento. É muito fácil fazer isso, mas eu gostei do que tu perguntou, que é o cara tá lá, tá nos ouvindo. A gente aqui na média aí uns 15, 20 anos de experiência fazendo isso. Cara, não tem segredo. É exercício. É fazer, e ir melhorando, aprendendo, até que em algum momento parece automático. Eu acho que o networking, ele é tão ou mais importante que o falar em público. Porque o falar em público tem um monte de curso. O falar em público tem... A gente sabe que é o maior medo que as pessoas têm. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Mas eu acho que é algo que precisa ser tão treinado e estudado como. Porque muda, de fato, a gente acha que é só talento, né? Tipo, talento nato. E não é, né? Mas é que a resposta do talento, ela serve pra qualquer coisa. Me ocorreu uma frase agora, que eu acho que talvez existam muitos executivos de sucesso que não saibam falar em público. Mas eu acho que não existe nenhum executivo de sucesso que não tenha um bom networking. Com certeza. Se a gente for olhar, assim, sei lá, Bill Gates não é um cara, assim, extremamente carismático, né? Mas com certeza ele tem um networking muito forte. Uma outra ferramenta também pra você se dar bem com o networking é você ser muito bem sucedido. E daí acontece o networking inverso. Todo mundo vai ir atrás de ti. Entendeu? E aí, pra quem tu ligar, a pessoa atende. É fato. A frase mais recente lá, que tu não pode mentir a consistência, como é que é impossível fingir consistência. É muito boa essa frase. É impossível fingir consistência, cara. Eu até fiquei pensando se não era do Dado, mas é tua mesmo. Não, é minha. E foi através de uma reflexão de evento que eu fiz. E quem assistiu já as minhas últimas apresentações viu essa história que eu conto no fim. Que eu faço um paralelo com um evento que eu vou em janeiro em Nova York, que é a Feira de Varejo, a NRF, né? Então, aliás, tem uma surpresa vindo aí, né, Rafa? Participação do Rafa, vamos levar o Rafa para os Estados Unidos. Tá faltando só o visto. Aliás, se você aí, cônsul dos Estados Unidos, quiser nos ajudar, né, nós vamos ter que ir na casa dele. Como assim, Rafael? Ele tem que aplicar o processo. Para! Intencionalidade, né? Mas o ponto... Toda semana o Guto me cobra isso. Fez o visto. E aí, o que pega nessa história da NRF, é a primeira vez que eu fui parar lá, eu já tinha lido muito, já tinha estudado muito sobre a NRF, e eu fui parar lá e eu literalmente não conhecia ninguém, eu fui sozinho. E aí eu tinha que fazer o network mais
agressivo da história, que é o tipo olhar o crachá do cara, reconhecer que era uma empresa brasileira e puxar assunto, do nada. Era esbarrar no cara, deixar cair meu cartão, opa, tudo bem? Eu meter um sorry, né? Sorry. Ah, você é brasileiro também e tal, pá, não sei o quê. E isso foi 2013. Aí corta para 2024. A gente é recebido, o grupo da Brasil Varejo, que eu fui curador em 2024, Agora vem estrelado. é recebido pela Mastercard. No Tech Hub da Mastercard, tá lá na tela gigantesco, PM Web Mastercard, a marca que a gente tem em conjunto, né? A PM Web Mastercard, que é a Joint Brand. E Uma estrelada de 5 minutos vai ser. calma. E aí depois a gente faz um evento maravilhoso nas Nações Unidas, que é emblemático. A primeira vez que o varejo brasileiro se reúne nas Nações Unidas para discutir. Eu tava pensando na sugestão pro estúdio como de botar um efeito sonoro assim, crescente. Só que o Momento Augusto estrelado. que vai na NRF em 2013 sozinho, né? Eu chego já no dia que começa, porque não tinha grana para pagar o hotel de um dia antes. Lembra daquela minha tese que eu falei? Ela foi evoluindo à medida que eu consegui pagar. Enquanto Agora não vai dava. uma semana antes. É isso. Não dá porque eu prefiro ficar em casa hoje, mas já teve essa fase de uma semana antes. Às vezes eu ia uma semana antes que era mais barata a passagem, né? Isso é outra dica. O ponto é a consistência. É continuar fazendo. Cada ano fazer um pouquinho mais. Eu fui sozinha esse ano pro assistir a cidade. E aí? É uma Desafiador. experiência. É uma experiência de tu ir, assim. Claro, eu tinha o Ramiro, né? Conhecia Opa, pessoas, mas foi sozinha. Conheci algumas pessoas, mas fui sozinha, assim. Então, a cada momento era uma oportunidade de interação. Até com... desde o aeroporto, né? A quantidade de brasileiros que tá indo pro SXSW, a gente ia se conhecendo, ia conhecendo um aqui, outro ali. No final, eu nunca fiquei sozinha durante o evento. Mas eu não fui com ninguém. Foi uma experiência É que bem... muitas vezes eu acho também que tu pode criar um ativo para network, né? Por exemplo, o Vinhas tem um grande ativo de network. Que é? O Vinhas Cast. Perfeito. Que ele criou um projeto para entrevistar empreendedores. Né? Ele fez mais de 100 entrevistas, sei lá quantas ele fez. Uma forma de fazer network. Esse evento que E virou negócio, até porque a gente tá aqui no Exatamente. Estúdios Combo, que é o nosso patrocinador. E ele mesmo me fala isso, que foi a melhor ferramenta de network que ele podia ter pensado, foi fazer um podcast para entrevistar empreendedores, porque ele, além de aprender várias coisas com os caras, ele faz um relacionamento com eles. Agora, em setembro, meu momento estrelado, eu vou no The Mexico, na Alemanha, Mais uma vez, né? mais uma vez, e esse é um evento que não vai nem brasileiros, quanto menos pessoas junto com a gente, mas ele vira um ativo na volta de network. As pessoas querem que eu vá na empresa contar como é que foi. Eu participo de eventos, inclusive vou participar de hoje à noite de um evento que eu fui em fevereiro para falar de como foi. Então, muitas vezes é isso também. Às vezes tu vai num evento que talvez muita gente não te conheça, mas tu criou um ativo ali. Investimento. Lembrei de uma coisa que é importante para networking, olhando para o Rafa contando sua história, lembrando de como a gente se conheceu, que é cara de pau. É, total. Ele tinha uma palestra lá no início da carreira dele que chamava... Até onde sua cara de pau vai te levar. Exatamente. Aí, E eu vou contar pergunta a história. pra ele por que tem esse nome a palestra. Por quê? Não lembra? Não. Por quê? Ele tinha uma palestra que falava, tu ainda não tinha saído da Cadastra, e o Share era um projeto paralelo. E tu foi dar uma palestra e o tema era algo sobre empreendedorismo. E aí eu te chamei, porque eu sou um amigo que critica, eu chamei e falei assim, tu vai sair da Cadastra hoje? Ele, não. Eu falei, então como é que tu vai dar uma palestra sobre empreendedorismo ao mesmo tempo? Muda o nome da palestra. E aí ele... Nossa, tá, espera aí. Muito tempo, faz 10 anos. Um dos assets do network é a memória. E aí ele para e volta e traz esse nome genial. Genial, que é até onde a sua cara de pau vai te levar. Que é infinitamente melhor, mais autêntico, genuíno Do que de empreendedorismo. que naquele momento tava todo mundo falando. E corta a cena, estou eu no Facebook naquela época, vendo conteúdos que o Rafa estava postando sobre essa palestra que ele estava fazendo, dei umas outras 2 palestras, ele estava com o Share, organizando o Share, e eu estava organizando um congresso de estratégia criativa pelo grupo de planejamento. E aí a gente precisava de alguns palestrantes locais, a gente sempre buscava gente de fora, né, tanto de fora do país quanto de São Paulo para trazer para cá. Era o grande evento do ano da cidade, diga-se de passagem. Lotadíssimo. Teatro lotado. Lotadíssimo, né, 1.200 pessoas no Teatro de Bourbon Country, né, sold out total.
E aí a gente E tinha... aí o pessoal pedia café pra Dani, né? Depois ela fazer toda essa... E aí a gente tinha que chamar algumas pessoas daqui, e aí o pessoal sugeriu, eu não lembro qual era o tema da palestra, e eu chamei o Rafa e falei, Rafa, chamei ele no chat, acho que a gente nunca tinha conversado. E eu falei, no Messenger, e perguntei, tu tem indicação de alguém pra falar, alguém que seja daqui? E ele disse, tenho. Rafael Martins. E aí eu pensei, uau, ousado, né, ele fazer isso. Aí cheguei, chamei o pessoal. Chamei o pessoal do grupo de planejamento, falei, olha, ele falou que ele poderia dar, alguém conhece ele, qual é a reputação dele no mercado. A gente foi fazer uma pequena pesquisa para ver se poderíamos bancar, botar o nome dele. Background check. Fizemos um background check, ouvimos falar bem dele. Cado reclamaria dessa história. Corta a cena, cara do Rafael em todos os eventos. Eu acho que foi a primeira grande palestra, né, Rafa? Talvez, acho que sim. Pelo menos tu me disse em algum momento que foi a primeira grande palestra. Foi, acho que foi, sim. Não, mas eu falei lá no... Eu não falei no teatro. No principal, a gente fez era palcos Mas laterais, foi, a gente estava tentando foi fazer primeiros, assim, com certeza. E não só pelo tamanho do evento, Volta mas a pelo know-how do intencionalidade. evento, né? Que realmente era um evento hypado, sim. Todo mundo queria ir no evento. E aí, depois disso, vai te ver como as coisas vão, né? Tá, o Rafa, né, fez a cara de pau, coloquei ele no evento, né? Tava naquela posição. Anos mais tarde, talvez um tempo mais tarde, eu chamei o Rafa para conversar e disse, Rafa, eu quero empreender. E uma das coisas que eu quero fazer é montar uma escola. E eu vim conversar contigo, já que tu já tem esse negócio, né? Me dá umas dicas aí porque eu gosto muito da aula, gosto muito dessa coisa de ensinar. E o Rafa falou assim, em vez de tu montar uma escola, por que tu não vem dar aula para mim? E aí está. E aí começamos esse relacionamento de muitos anos de trocas e abrindo... Sempre na base da transparência. Exatamente. E no fim, networking é isso. E o Rafa começou criando conteúdo online. A história do Rafa de networking no mercado eu acho maravilhosa, que ele começa com o blog dele, o Papo de Marqueteiros. Entrevistando pessoas... Que era um asset de networking. Essa história é boa mesmo, porque eu não conhecia ninguém, né? Ninguém me conhecia, zero. E aí eu descobri que o Meio Mensagem era um portal que as pessoas famosas saíam. Aí eu ficava, todos os dias eu entrava lá e... Só um pouquinho, pausa. Quem é que saiu no Meio Mensagem hoje? Naquela época eram pessoas famosas, agora então... Meu Deus Momento do céu. estreia. Meu Deus do céu. E no próprio marca. Página inteira. Página inteira, com foto. Que é uma mais raro ainda, né? Então, parabéns, Dani. Deu tudo certo. Não peçam café pra Dani. Quem pediu, pediu, né? Quem ganhou, né? Eu acho que... E aí eu anotava o nome das pessoas ali. Augusto Rocha, parece um cara importante. Aí eu achava ele no Facebook e falava, eu tenho um blog que eu entrevisto profissionais de mercado, posso te mandar as perguntas por e-mail e tal, e aí tu pode responder. E era muito preguiçoso, porque ele tinha uma página de pergunta e mandava pra todo mundo a mesma. Não era mesmo. Mudava algumas coisas, mas era quase isso. E aí, minha média era 10%. Então... Tu tava nessa lista aí, Guto? Não, eu respondi. Tu respondeu, vários responderam. Foi assim que vocês se conheceram? Acho que não. Não, a gente se conheceu porque o Rafa era meu cliente. Eu era cliente dele. Na Paquetá. E aí, de 10 que eu mandava, um respondia. Respondia a pesquisa, respondia a entrevista. E aí eu começava a publicar isso no blog, e o blog começou a ficar conhecido, e eu comecei a ficar mais ousado, assim, mandava pra uns caras muito... Aí não precisava mandar pra mim, né? Ele mandava pra outros. Aí teve uma vez que eu mandei pro Rafael Vasconcelos, que era o diretor do Latam, do Facebook, no Latam. E ele respondeu, cara. Falou, não, com certeza, que legal, me manda e tal. Hoje acho que ele é da Netflix, de Nova York. E quando ele respondeu também, tipo, boom. Foi nessa mesma época que eu fazia cursos na Perestroika. E a Perestroika levava os professores no final da aula, eu ia lá e falava, tudo bem, eu tenho um blog aqui, poderia te mandar umas perguntas para te entrevistar. Então eu acabei entrevistando muita gente também por causa disso. Entrevistei a Lauren Anderson, que era... Ela escreveu aquele livro Consumo Colaborativo, que é meu, é seu, uma coisa assim. E foi minha primeira entrevista internacional. E aí, quando eu fui fazer o primeiro evento do Share, quem que eu convidei? As pessoas que eu tinha entrevistado no blog, que já tinham contato ali e tal. Então, eu comecei exatamente com R$0.
porque era Blogspot, era de graça, eu aprendi a fazer ali o Blogspot e comecei a mandar as perguntas por e-mail no Facebook, chamava lá no Facebook, humildão ali, tem um blog, sou um estudante de marketing e tal, e a galera respondeu, e através disso eu conheci muita gente legal, ele foi um ponto de network. O Carlão, por exemplo, eu conheci dessa forma, né? Mandei lá e ele escreveu. Acho que a gente tem que se encaminhar para o final. Fazer o nosso último quadro aí. Esse último quadro. A gente pulou o quadro dados, né? Pulamos, mas acho que... Ele não tá de férias. Não é férias. Não é férias. É um Eu acho- sabático. Eu acho que a gente tem o quadro novo, que é o quadro O que eu aprendi hoje. Começa por... Porque estamos numa aula. Então, numa aula, a gente tem a ideia de aprender algo. Eu acho que, já que a gente se interrompe durante as falas, né, pelo menos no final a gente junta tudo e tenta reduzir alguns aprendizados, assim. Tá, começa pela nossa novata. Que tu Eu falou. anotei aqui algumas coisas, né? Eu acho que primeira coisa que eu acho que é um aprendizado é que networking bom a gente tem que ser dar sem querer receber, né? Eu acho que criar esse Servir saldo, primeiro. servir e criar esse saldo emocional que o Rafa comentou. Eu acho que é muito importante a gente ter cara de pau, de se apresentar, de colocar as oportunidades. Então, frequentar, ir, se botar, né? Eu acho que é um dos aprendizados que a gente tem. Estudar tanto os lugares que a gente vai estar, quanto as pessoas, quanto os mercados, para a gente poder ter assunto, puxar assunto com as pessoas durante os eventos. Praticar, né? Porque ninguém nasce bom, né? Nós estamos falando aqui de anos de experiência, mas mesmo que num evento não dê certo, nos outros a gente vai se colocando. Produzir conteúdo para que as pessoas saibam do que te acessar, o que elas podem, né? Para elas poderem te buscar ativamente. E criar ativos de relacionamento, né? Que são esses momentos em que tu pode acessar pessoas para ter conteúdos e etc. O que mais a gente tem? Perdi alguma coisa? Rafa? Nossa, aprendeu bastante coisa. Eu acho que teve um ponto que tu falou que não necessariamente é um aprendizado, mas acho que é um lembrete que a gente precisa ter sempre, que é o lance da preparação, né? De se preparar antes, né? No caso de um evento, assim, né? Como o Guto falou, de ver o que está acontecendo na cidade. Desde aquele dia que eu fui no jogo lá com o ingresso do Guto, toda vez que eu vou pro Web Summit Lisboa, eu vejo se tem jogo nos dias que eu vou estar lá. Né? Durante a NRF sempre tem Sempre. NBA. Agora esse ano não vai ter, o ano passado também não teve. Mas enfim, acho que o lance da preparação é uma coisa importante. Uma coisa que tu falou, né, Dani, da questão de nem sempre é intencional, né? Acho que isso também é importante, porque muita gente se coloca uma pressão de preciso fazer network e para. Às vezes não é para nada, né? Às vezes é só para fazer network mesmo, para conhecer mais pessoas e tal. E eu acho que tem um negócio que a gente falou, mas não especificamente, acho que é um grande aprendizado, que o network, ele demanda muito uma camada de timing, assim, né? Inclusive, a gente fez um episódio sobre timing. Fez. De tu não ser ansioso na relação, né? De tu saber a hora de chegar, de tu não, né? Eu aprendi isso com o Guilherme Cohen, do McDonald's, quando eles fecharam patrocínio com o Share. No outro dia eu liguei para ele, dei 60 ideias de coisas que a gente podia fazer, Share e McDonald's, e ele, calma, cara. Né? Vamos lá, fazer a primeira ativação, vai ser legal, pegar os resultados e tal. Então, acho que... E aí eu acho que o timing, ele demanda experiência, assim, né? Cancha, assim, né? De tu entender realmente como funcionam as relações. Porque não existe uma receita, né, desse timing, porque tem pessoas que são mais práticas, tem pessoas que são muito demandadas, né? Então, agora mesmo a gente fez um evento em São Paulo, convidei uma amiga, eu chamo de amiga, mas é uma relação de mercado. Eu comecei com uma relação de mercado, que é a Flávia, que trabalha no Spotify hoje. E a gente, desde o ano passado, a gente tem uma lista de pessoas que a gente gosta e que já conviveram com a gente por muito tempo, que independente de onde ela está trabalhando, a gente convida ela para ir no evento quando a gente vai fazer. E a gente convidou a Flávia e ela respondeu a pesquisa. Ela foi nos 2 dias de evento, estava lá sentadinha, com um bloquinho, anotando todas as coisas lá. E aí a gente manda sempre a avaliação do evento e ela escreveu lá que ela ficou muito feliz porque ela estava no evento como um ouvinte. Não estava como uma representante de uma love brand, de que todo mundo, Spotify, fala comigo, quero fazer contatos, negócios e tal. E eu acho que isso é uma forma uma forma que a gente conseguiu também, né? Isso eu acho muito mérito da Cinti, porque ela que faz esse trabalho,
de solidificar, assim, a relação com a Flávia, por exemplo, né? Porque a gente queria que ela estivesse lá com a gente, porque a gente gosta dela, né? E, claro, inclusive a gente nunca fez nada com o Spotify. Eu já falei para ela algumas vezes, assim, pô... Mas a gente convidou ela sem nenhuma intenção comercial, assim. Então, acho que esse lance do time e o time ser algo relacionado à experiência, acho que também é importante. E por fim, aquilo que o Alf nos ensinou lá, que o network precisa de investimento. Não é algo R$0, muitas vezes. Bom, vou pegar essa deixa aí para eu resumir aqui os 3 Is do network. Em breve um livro sobre O primeiro I é o intenção. Networking demanda intenção. Ou não. Intenção de preparação, intenção de estar nos lugares ou de produzir o conteúdo. Tu não vai fazer o network se tu não tiver essa intenção. O segundo I é o investimento. Não dá para imaginar que é algo que tu vai ter gratuitamente, né? Não é a praia, que é só chegar lá que vai ter água e areia. Não. Se for fazer conteúdo, vai demandar investimento para se preparar, para captar, para editar, seja de tempo ou de dinheiro. Os eventos que são mananciais de oportunidades de networking, Super. os ativos de relacionamento, todos eles demandam investimento. E o último I dos 3 Is de network que eu aprendi hoje é o interessante. Você precisa ser interessante para conseguir ter esse magnetismo do network. Se tu não for uma pessoa interessante, o tempo que alguém vai estar disponível para interagir contigo vai ser muito curto. E se tu não for um cara interessante, provavelmente as pessoas estão interagindo com o teu crachá, não contigo. Uhum. Conseguir ser interessante, tanto na via de quem está indo atrás para criar o network, quanto quem está recebendo, é essa diferença que vai fazer no sucesso. E se me permitirem, o adicional para você que escutou até agora O bônus. é o H. De humano. Ai, não. Não, de humildade. Porque... Ai, Temos que humanizar o network. Não. Até porque não dá pra fazer Depois network de com 30 chat estreladas, GPT. me veio com essa. Mas a humildade, ela é fundamental nesse processo. Ser Porque... humilde em Nova York, como é ser? Não, mas não é nem só isso. Porque às vezes tu vai interagir com as pessoas, elas não sabem quem tu é. Sim. Por mais que tu esteja muito hypado. E eu nunca esqueço quando a gente começou, quando a gente vendeu a PMI para Responses, eu tinha uma quantidade de relacionamentos no mercado de hotelaria, por exemplo, que era o que eu atuava, que eu chegava para visitar um cliente. O cara mandava um motorista me buscar no aeroporto com uma plaquinha. Eu chegava no hotel, ele me botava no melhor quarto para eu dar uma palestra para a equipe dele. E eu tava indo vender pro cara. E aí eu fui parar no mundo do varejo, onde o cara me deixava 2 horas esperando lá de fora para fazer uma reunião. E, tipo, não quer, vai embora. Então, assim, esse lugar de humildade do tipo, ok, tá tudo certo. Vou entender, faz parte de uma Aqui não sou o Messi. faz parte de uma construção, é interessante. É interessante e é um adicional. Vai te levar mais longe. Não quer dizer que em certos momentos tu não tem que dar um... Porque daí o cara tá sendo mal educado do outro lado. Então é Separa. interesse, investimento e Intenção. Intenção. Intenção, investimento e interessante. Mas- sem embigo. Mas eu dividiria, Piada horrível. eu dividiria essa fórmula pela humildade. Porque às vezes a humildade atrapalha o cara. Tu pode ter A investimento. humildade é transversal aos 3 Is do network. Total, cara. E eu acho que isso é uma das coisas que afasta as pessoas. A falta de humildade no relacionamento. Cara, tu não é um cara humilde. Tu é um cara arrogantezão. Mas daí atrapalha na vida toda, né? Então, aí que tá. Só que o cara que tá arrogante com crachá, é fácil ser arrogante com crachá, entendeu? Ainda mais os crachás que o Rafa tava falando ali, entendeu? Pô, Spotify, Meta, não sei o quê, aí é fácil ser arrogante. A hora que tu perde esse crachá, tu te dá conta que tu não construiu o teu network enquanto tu podia ser humilde com esse crachá. Então, network vale pra vida toda, porque a vida é provavelmente mais longa do que o teu tempo na empresa que tu tá hoje com esse crachá, né? Muito bem. E assim encerramos
mais um episódio do Aula Podcast comigo, Rafael Martins. Guto Rocha. Dani Lazarotto. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu.